Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, por gentileza. Aos Hebreus, capítulo de número 11. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Oh, digno de receber honra, glória, louvor e adoração é o nosso Deus. Amém. Hebreus capítulo de número 11, a partir do verso 8, diz assim a palavra do nosso Deus: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Você pode se assentar, por gentileza. Eu li Hebreus 11, do verso 8 ao verso de número 16. Nós estamos numa campanha de 7 semanas definindo propósitos. E esta é a terceira ministração. Esta semana é a terceira ministração de uma série de 7 semanas em que nós estamos estudando a palavra de Deus e andando com ela, para que propósitos sejam definidos nas nossas vidas e também que tais propósitos sejam claros em nós. Amém. Amém? Amém. Para isso eu preciso que esse propósito esteja muito claro. Nós temos falado, desde a primeira ministração, nós temos ministrado algumas coisas, e na última ministração que nós fizemos, eu falei sobre entender, compreender a missão. Porque propósito, ele não é em si mesmo, ele não tem um fim em si mesmo. Se propósito tivesse um fim em si mesmo, quando eu me realizasse, acabaria o propósito. Então, o propósito de Deus para a sua vida nunca foi e nunca será a sua realização pessoal. O propósito de Deus na vida de um homem e de uma mulher nunca foi e nunca será realização pessoal. Porque no dia em que você se realizar pessoalmente, ou você julgar que você já alcançou o que sonhou ou que desejou, acabou-se o propósito. Mas tudo que Deus faz é eterno. Tudo que nasce em Deus não é perecível. Tudo que nasce em Deus tem um propósito eterno. Então, eu gostaria que você firmasse o teu olhar para isso, e que você compreendesse, e que nestas 7 semanas você começasse a buscar em Deus, a compreender o propósito. Amém. Que ele não é um propósito natural.
Por que muita gente se frustra ao longo da vida? Porque o alvo da vida dele é ele mesmo. O apóstolo Paulo diz assim: os cretenses são bestas insaciáveis, porque o seu Deus é o seu próprio ventre. Pessoas que têm o seu próprio umbigo como sendo o centro de todas as coisas, são pessoas bestas, segundo diz a Bíblia, porque vão viver sem cumprir absolutamente nada, e poderão passar uma vida inteira sem descobrir nem por que nasceram, nem a que vieram a existir, ou a existência. Nós somos seres, amados, que dotados por Deus de um senso de compreensão, e é sobre esse senso de compreensão que eu vou falar com você nesta noite, o qual a Bíblia chama esse senso de compreensão de revelação. Revelação é o senso de compreender, é o senso, amado, de entender, mas não entender com o seu intelecto apenas, mas compreender no seu espírito. Isso é revelação. O homem, se ele viver, amado, só com o seu intelecto, ele nunca chegará à compreensão total. Ele não compreenderá Deus, ele não compreenderá a sua própria vida, ele não compreenderá a existência nem o propósito da sua existência. Mas quando o homem tem a revelação do alto, então esse homem passa a viver com um propósito maior. Abraão, quando foi chamado, ele foi chamado para ser um indivíduo diferente de todos os outros. Ele foi chamado, amado, para viver separado. Quando Deus escolheu Abraão, revelando para ele que tinha um propósito para a sua vida, embora ele não soubesse ainda qual era o propósito, como o texto que nós lemos, Abraão não sabia qual era o propósito, não sabia nem para onde ia. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 11, que ele, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. Então, a primeira coisa para um homem ser escolhido por Deus é a disposição em obedecer. Então foi essa a primeira característica que Deus enxergou em Abraão, a disposição em obedecer. Então tudo começa com essa disposição, mas à medida que você vai caminhando, então é necessário que uma compreensão venha ao seu espírito, não ao seu intelecto, mas ao seu espírito, e Deus chama isso de revelação. À medida que Abraão foi andando, ele começou a compreender. Então logo ele compreendeu o que ele fez. Eu disse na primeira ministração, ele ergueu altares ao Senhor. Altares como ponto de referência que ele nunca se perderia, nem se desviaria do propósito. E ele disse: Senhor, nós vamos começar essa jornada, e eu quero descobrir tudo o que o Senhor tem para mim. O propósito, amado, é uma jornada, é uma caminhada. Deus não vai dizer para você toda a sua vida hoje. Você vai ter que ir descobrindo em Deus cada momento, em cada caminhada que você vai fazendo, em cada passo que você vai dando, Deus vai se revelando. Cada dia que você vai vivendo, amado, Deus vai se revelando mais um pouquinho. Aleluia! Se você estiver interessado em Deus, então os teus dias terão sentido. Mas se você não estiver interessado no coração de Deus, os seus dias também não têm sentido. Então você vai adormecer, acordar, trabalhar e adormecer de novo, e esperar o dia seguinte, até que vai chegar um momento que essa pessoa vai ficar enfadado de viver. Você já imaginou alguém enfadado de viver? Eu conheço um tanto de gente que está enfadado de viver, que a vida não lhe oferece nada, que ele não consegue entender nada da vida, nem do seu propósito, nem da sua existência. A pessoa se lança num sonho e
basta o sonho começar a demorar a acontecer que a pessoa perde o sentido da vida. Por quê? Porque não entendeu o propósito. Porque quando uma pessoa tem propósito, então ele sabe que ele tem uma missão. Então, se ele sabe que ele tem uma missão, ele começa então a entender. E sabe o que essa consciência despertou em Abraão? A consciência do chamado de Deus na vida dele despertou nele o entendimento de que ele era um forasteiro, de que ele era um peregrino, de que ele era um estrangeiro. Então foi a primeira coisa que ele ficou consciente. Existem pessoas que não estão conscientes de que são estrangeiros nessa terra. Existem pessoas que vivem como se ele nunca fosse morrer e como se Jesus nunca fosse voltar. Pessoas que não têm a consciência de que são estrangeiros e peregrinos. Eles começam, amado, a preparar, ou como inconscientemente, como se eles fossem passar uma eternidade aqui na terra. Então nada basta, eles nunca se fartam com nada, eles estão sempre enfadados, nada é o bastante para eles. É como que se eles fossem passar a eternidade aqui na terra. Eles vivem, amado, como se eles não pudessem morrer no momento seguinte. Porque se Jesus, amado, voltar hoje, a pessoa fica. E se Jesus não voltar hoje e a pessoa morrer, o destino dele já está traçado também. Então, quando Abraão, amado, ele fez altares, o que é isso? Ele firmou pactos com Deus. Então a sua aliança foi firmada com Deus. Em seguida ele descobriu que ele tinha uma missão. Ele aceitou a missão e ele passou a viver em obediência. Amém. Agora, amado, ele está no terceiro estágio da vida dele, que é compreender o propósito. E aí, amado, vem a revelação. Quando você chega nesse estágio da revelação, ninguém mais move você da direção em que você está indo, nem mesmo você. Amém. Nem os seus desejos, nem as suas frustrações, nem os seus sonhos. Você para de sonhar para você mesmo e você começa a sonhar os sonhos de Deus. Aleluia. Porque você teve uma revelação de que você não é desse mundo. Amém. De que você não pertence a esse mundo. Quando você chega nesse ponto da consciência ou da revelação, aí você começa a experimentar a santificação. Sem essa revelação, homem nenhum experimentou ainda a santificação. Eu posso até me comportar dentro da igreja, eu paro de pecar por comportamento, não por causa de santidade. Quando eu não tenho essa revelação, eu paro de pecar por medo do castigo de Deus, por medo de ir para o inferno, ou até mesmo por medo de eu não me dar bem na vida. Então eu me comporto como alguém que é crente, mas de fato não sou. Porque se eu só serei crente de verdade quando a revelação do propósito de Deus vier na minha vida. Porque quando eu compreender a revelação do propósito de Deus na minha vida, eu vou passar a viver, amado, de uma forma diferenciada. Eu vou viver sendo santo, porque eu já entendi. Eu não estou fazendo uma barganha com Deus. Eu não estou negociando com Deus. Sabe por que eu não estou negociando com Deus? Porque eu descubro que eu não preciso negociar com Ele. Por quê? Porque Ele já me elegeu. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém. Quando eu não tenho essa consciência da minha eleição em Deus, eu sirvo para agradar a Deus, simplesmente para convencer Deus de ser bom para comigo. Isso parece loucura, mas inconscientemente tem um tanto de gente que está vivendo assim. Tem um tanto de gente, amado. É por isso que os escândalos estouram nas igrejas. Porque as pessoas se cansam de esperar naquela benevolência que nunca vem. Eles se cansam de esperar a promessa que nunca acontece. Pastor, mas é possível que eu morra
e a promessa não se cumpra. Você prestou atenção no texto que nós lemos? Abraão habitou com Isaque e Jacó em tendas, e com Sara, e morreram sem ver a promessa se cumprir. Eu li com você, está aí no texto, Hebreus 11, do 8 ao 16. Aí eu te pergunto, em algum momento eles voltaram atrás em entender que eram separados de Deus? Não. Por quê? Porque eles não estavam servindo a Deus pelo benefício terreno. Por quê? Porque eles descobriram o propósito maior. Eles descobriram que o propósito de Deus para a vida deles é eterno. Amém. Se você entender isso nesta manhã, aliás, nessa noite, você vai compreender que o que Deus está fazendo em você, com você e através de você, não está fixado nesta terra, e nem é para esta terra. Então você não vai se frustrar quando você orar e Deus não fizer. Porque, amado, aquele que não tem a revelação do propósito é filho mimado. Quando Deus não faz, entristece. Quando Deus não responde, chega ao ponto quase de enlouquecer. Sabe por quê? Porque não estava perseguindo Deus, estava perseguindo o que ele poderia fazer. Isso é típico de alguma pessoa que ainda não entendeu o propósito. O propósito não está definido nela ou nele. Porque se o propósito estiver definido em mim, pastor, mas qual é o meu propósito? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Por que eu nasci? Aí você vai ter que descobrir isso em Deus. Mas deixa eu te dizer, você só vai descobrir isso em Deus se você ousar obedecer e andar sem mapa, e andar sem saber nem para onde está indo, sem saber nem aonde é a terra que Deus está te levando, mas acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém. Pastor, mas não é muito ruim andar sem direção? Filho, quando você está nos braços do Pai, você não está sem direção, porque você já está no. E quando você está nele, você já não precisa de um lugar geográfico. Você tem altares que são pontos de encontro. Você está entendendo o que eu estou te dizendo essa noite? Amém? Amém. Se eu não entender isso, amado, eu nunca vou compreender. Eu já preguei aqui para você que Pedro, no capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele fala para Jesus que Jesus está sendo duro no seu discurso, porque as pessoas estavam seguindo a Jesus pelos milagres que Jesus estava fazendo aqui na terra, e Jesus diz: não me sigam por causa dos milagres, mas me sigam por causa de mim mesmo. E eles começaram a se apartar de Jesus, e Pedro chegou em Jesus e disse: Jesus, esse discurso é muito duro, as pessoas estão te deixando. E Jesus virou para Pedro e disse: se você quiser ir, vai junto. Você lembra o que Pedro disse para Jesus? Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não disse para onde iremos. Eu já vi inúmeros pregadores pregando para onde iremos. Tem até canção: para onde iremos nós? Não, não é para onde, é para quem. Porque quando o homem tem uma revelação no seu coração, e a Bíblia não diz para onde, a Bíblia diz para quem. Pedro não diz para onde, Pedro diz para quem. Sabe por que Pedro diz para quem? Porque assim como Abraão, ele havia abandonado tudo. Então ele não estava procurando uma recompensa terrena, porque a recompensa terrena ele já tinha abandonado. Então ele diz: para quem iremos nós? Abraão está nesse nível de compreensão aqui agora. E eu espero que você entre nesse nível de compreensão. Você não está servindo Deus para ir para um lugar de delícias. Você está servindo Deus para ir para Ele.
porque Ele é mais importante do que todas as coisas. O apóstolo está escrevendo aos hebreus e dizendo: olha, eles saíram de um lugar sabendo que eles iam para uma terra onde mana leite e mel. Essa era a promessa. Mas de repente Abraão descobre que Deus é não um lugar, mas uma pessoa, e que Abraão pode estar em Deus. E se Abraão estiver em Deus, então ele pode estar em qualquer lugar que ele estará suprido. O texto nos diz, amado, que então essa revelação, e eu quero que você saia nessa noite com essa revelação, a revelação do propósito. Então, dentro do propósito, amado, definindo o seu propósito, você precisa saber que Deus estabeleceu um princípio na sua vida. Amém. Qual é o princípio que Deus estabeleceu na sua vida? Eu sou separado. Amém. Eu sou diferente. Eu não busco o que as pessoas estão buscando. Eu não vivo pelo que elas estão vivendo. Quando eu me movo, eu não me movo no mesmo aspecto delas. Eu me movo numa outra dimensão. É por isso que elas olham para mim e não me discernem. É por isso que elas olham para mim e muitas vezes me acham louco. Porque parece que eu não tenho um plano terreno, e de fato eu não tenho. Um dia alguém me perguntou: pastor, qual é o seu plano terreno? Eu disse para ele: ser peregrino aqui na terra e um forasteiro, estou de passagem. Quem está de passagem, amado, não tem planos fixos para essa terra. É por isso que o texto diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em... O que diz o verso 9? Morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão, amado, ele tinha dinheiro suficiente para construir um palácio se ele quisesse. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz que ele tinha muito ouro, que ele tinha muita prata, que ele tinha muito gado, que ele tinha muitos empregados. Abraão era tão rico que ele chegou na terra, não deu para habitar junto com o sobrinho dele, porque não tinha pasto suficiente para o gado dele e para o gado do sobrinho dele. Pra você ter uma ideia de quão grande esse homem estava. Abraão poderia construir o palácio que ele quisesse. Abraão, amado, perseguiu reis e venceu, e pegou despojos dele, e deu dízimo disso. Abraão, amado, era um homem muito rico, contudo ele habitava em tendas, ele habitava em cabanas. Por quê? Porque ele já tinha definido no seu coração a revelação de que ele era estrangeiro e peregrino na terra, e que aquilo que Deus havia dado para ele era só um suprimento para ele cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Ele não havia vindo ao mundo para ser um homem rico. Abraão tinha vindo ao mundo para cumprir um propósito, e o propósito era ele ser um homem separado para Deus, para gerar uma nação santa, um povo eleito para o Senhor. Abraão, amado, entendeu isso e aceitou. Amém. Ele vivia, amado, de tendas, um homem riquíssimo, mas vivia, amado, numa atitude de peregrinação. Isso fala muito, querido. Uma atitude de peregrinação. Abraão poderia ter o que ele quisesse, comprar o que ele quisesse, o que ele possuía, amado. Ele poderia comprar as terras, erguer, amado, castelos. Ele poderia se encastelar e fazer ali o domíniozinho dele, mas ele diz: não, eu não vivo para mim, o sonho não é meu, o sonho é de Deus. E qual é o sonho? Que eu percorra essa terra, que eu santifique esse lugar, para que nesse lugar a minha semente habite aqui e sejam sacerdotes, porque da minha semente vai nascer um que irá salvar a humanidade. Eu entendi, Senhor, eu compreendi, então eu já não te sirvo pelas coisas terrenas, eu te sirvo para ser útil. Amém. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém.
Tem gente que ora e lamenta e chora quando Deus não dá as coisas para eles, porque eles acham que eles se converteram para Deus ser útil para eles. É o contrário. Eu vou viver para ser útil para o meu Senhor. Eu quero fazer uma pergunta e você não precisa responder para mim, responda para Deus. Que utilidade tem tido a sua vida para Deus e para o reino de Deus? No que a sua vida tem sido útil para Deus e para o reino de Deus? Será que nós estamos, amados, vivendo como alguém que depende de Deus? Ou estamos vivendo como alguém que quer ter uma segurança aqui na terra? Alguém que já elaborou exatamente como deseja viver e como deseja ser. Eu disse para você na introdução dessa campanha que um dia eu peguei uma planilha e eu comecei a projetar a minha vida. Eu fiz o projeto da minha vida. Então eu coloquei ali eu e minha esposa, Gabriela, Isabela, Isaac e Samuel. Ok. E eu comecei a arquitetar a vida de todo mundo. E eu disse, vou comprar isso, vou comprar aquilo, eu vendo aquilo outro, dá para fazer não sei o que, eu invisto não sei o que, tarará, 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 todo mundo vai ficar muito bem de vida, assim, assim, assim. E quando eu terminei de fazer o projeto, de estruturar a vida dos meus filhos e tudo mais, que eu voltei para pegar o meu projeto, eu já tinha morrido. Você entendeu não? Eu fiz o projeto deles todos, dizendo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer isso, tarará, eu tenho que viajar não sei aonde, eu tenho que ir no Brasil vender não sei o que, tenho que comprar lá não sei aonde, eu sei daquele lugar, blá, 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 pá, pá. E aí vai estar tudo ok. E aí quando eu voltei para fazer o meu projeto de vida, já não dava mais tempo de fazer o meu projeto, porque eu tinha no papel vivido para eles. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Estava tudo lindo, maravilhoso, nós estávamos ali, todo mundo com uma segurança terrena absurda, mas eu tinha gastado a minha vida inteira sem cumprir o propósito de Deus. Sabe o que eu fiz com o papel? Rasguei e disse, não quero isso para a minha vida, porque eu compreendo que eu sou peregrino aqui na terra, e o meu Jesus me garantiu, amado, que não vai faltar o pão nosso de cada dia. Amém. Quando Jesus estava disciplinando e discipulando os seus discípulos, ele diz, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. E o vosso Pai, que está nos céus, não te deixará faltar coisa alguma. Se você tiver pão, e vestido, e calçado, disse Jesus para eles, estai com isso satisfeito. Sabe por quê? Porque para a cova, para onde nós iremos, se até lá Jesus não voltar, e eu espero que ele volte, nós não levamos nada. No eu vim, no eu volto. Era com essa concepção que Abraão andava. Era com essa concepção, amados, que Abraão andava. De gastar a sua vida e os seus dias para que o propósito daquele que o escolheu e o chamou fosse cumprido, fosse exercido, fosse feito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Amém. Você sabia que é por isso que há muita gente vivendo com uma inquietação no coração? Porque as pessoas querem assumir o controle, elas dizem que entregaram a vida para Jesus, mas elas querem controlar. E aí elas começam a fazer projetos que saem do projeto de Deus. Elas começam a fazer propósito e traçar planos na sua vida que não está no propósito nem no plano de Deus. Elas não descansam e elas não andam, amado, à procura do que Deus quer realmente. Porque para alguns Deus está demorando. Na concepção de alguns, Deus está demorando. Deus faz uma promessa na vida de uma pessoa, e a pessoa pensa que já vai se cumprir no dia seguinte. Quando Deus faz promessas, amados, para se cumprir,
vai gastar uma vida, e muitas vezes nem você vai ver, a tua semente que verá, como foi no caso de Abraão. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, morreram sem ver se cumprindo a promessa. Abraão, amado, gostaria com certeza de ter conhecido o Deus que encarnou na sua linhagem. Ele não viveu para ver isso, mas ele viveu de tal maneira, na geração que ele viveu, que ele preparou o caminho. Amém. Amém. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Ele preparou o caminho para o Salvador. Que você viva, amado, nessa geração, preparando o caminho. Alguém que está preparando o caminho. Eu disse a você que cada dia que você vive é menos um dia na existência aqui na terra. Cada dia que você vive, amado, é menos um dia para viver o propósito, a menos que você tenha vivido o propósito dele. Se você ainda não encaixou no que Deus quer para a sua vida, cada dia que você viveu, hoje, por exemplo, se você não fez nada para estabelecer o reino de Deus, é menos um dia na sua existência. E os dias voam, e nós, junto com eles, também voamos. Então eu quero que você saia deste lugar nessa noite com uma revelação. Que a revelação do que Deus está fazendo em você não é para esta terra. Deus te separou e Deus te chamou, querido. Não foi para você ser alguém, amado, que vai se destacar no mundo só para alguém saber da bondade de Deus. Não! Você foi chamado, separado e escolhido, porque Deus vai realizar através da sua vida alguma coisa nessa geração. Aleluia. Quando Deus te chamou porque Ele vai realizar alguma coisa através da sua vida nessa geração. E eu não sei o que Ele vai fazer na sua vida através dessa geração. Talvez nem você. Mas a diferença está em querer descobrir. Amém. Eu quero descobrir isso. Quando, amado, eu tenho essa revelação, então os meus olhos não estão em pessoas. Pessoas não me frustram. Pessoas não me tiram do caminho. Aleluia. Circunstâncias já não me tiram, não me desviam. Os meus prazeres também não me tiram do caminho, não me desviam. Por quê? Porque agora eu tenho uma revelação. Os meus olhos se abriram. Amém. Os olhos espirituais se abriram. Eu oro nessa noite em nome de Jesus que os teus olhos espirituais se abram. Amém. Você entenda de uma vez por toda por que que Deus te escolheu. Por que que Deus te chamou. Ei, o teu espírito amado ouviu Deus. O teu espírito ouviu Deus. E o chamado foi tão forte que você não conseguiu dizer não, e é por isso que você veio. E agora que você veio, você precisa entender por que foi que Ele te recrutou. Porque Ele sondou o teu coração antes de te chamar. Amém. E aí Ele te escolheu. Ai, pastor, mas falta tanta coisa. Ai, pastor, mas se eu tivesse dinheiro. Ai, pastor, mas se eu comprasse aquela casa. Ai, pastor, mas se eu comprasse aquele carro. Se eu tivesse aquele savings, aquela caderneta de poupança. Aí eu ia viajar. Aí eu iria fazer obra. Eu estou falando de um cara que era rico e vivia em tendas, para que nada atrapalhasse ele de fazer a obra. Amém. Um cara que era riquíssimo e vivia em tendas para que nada atrapalhasse o ID de Deus. Quando Deus dizia assim: Abraão, levanta daqui, vai para acolá, Abraão não titubeava no pensamento, porque tudo dele era portátil. Quando Deus entregou, amado, o modelo do primeiro templo na terra para Moisés, descendente de Abraão, o primeiro templo também era portátil.
era uma cabana, era um tabernáculo, era uma tenda. Sukkot. No original do hebraico, Abraão vivia num tabernáculo. Abraão vivia em Sukkot, em tenda, em cabana, em tabernáculo. Nós muitas vezes, quando ouvimos sobre tabernáculo, nós não fazemos essa comparação, essa analogia. Mas quando Deus mandou fazer o exemplo do tabernáculo, Ele continuava dizendo: eu ainda continuo com um propósito com vocês, porque eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E para onde eu disser que vocês vão, vocês vão. Para onde eu disser que vocês se movam, vocês se movem. O tabernáculo era móvel, porque a geração de Abraão precisava entender a revelação do que Abraão, seu pai, havia compreendido. Amém. Durante 40 anos, a descendência de Abraão viveu no deserto, querido, para entender o que era viver em cabanas. Amados, Deus não poderia ter dado um templo para eles, Deus não poderia ter, tanto que fez posteriormente. Mas Deus precisava dar a eles essa revelação, assim como Ele tem dado a nós essa revelação. Aleluia. Quando chega na nova aliança, querido, nós os gentios que fomos agregados na nova aliança, a revelação também vem para nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: você é um templo móvel do Espírito, e aonde você estiver, eu estarei em vós. Eu preciso entender o propósito. É urgente que essa igreja compreenda o propósito. Amém. É urgente, amado, que eu saiba que nada pode impedir o ID de Deus. Eu tenho que viver com essa revelação de que eu sou estrangeiro, de que eu sou peregrino. Deixa eu dizer uma coisa para você: projetos de igreja não me seguram no lugar. Projetos, amado, de futuro não me segura no lugar. Eu habito como se habitasse em tabernáculos. Se Deus disser vai, eu vou. Se Ele disser fica, eu fico. Se Ele disser move, eu movo. Se Ele disser anda, eu ando. Se Ele disser corra, eu corro. Amém. Não me apego com nada dessa terra. Não me apego com nada desse mundo. Se Deus disser vende tudo e entrega, eu vendo tudo e entrego. Os 12 discípulos, amados, só foram eleitos porque eles fizeram o que Jesus disse: deixa tudo e me segue. E eles deixaram seguir. Você lembra quando Jesus chegou no moço rico, e o moço rico disse: o que eu tenho que fazer aí para ser o 13º aí, apóstolo? Rapaz, eu interessei nesse negócio aí que você fala, é muito nice, é muito bom, Jesus. O que eu faço para ser o 13º discípulo? Jesus disse: vende tudo, vem e segue. Ele disse: mas como assim? Jesus disse: vem tabernacular comigo. Vem viver de tabernáculo. Vem viver pela fé. Vem andar quando Deus diz que é para andar e parar quando Deus diz que é para parar. O jovem rico ficou doido. Ele diz: eu? E a minha segurança onde fica? E o Senhor diz: eu sou a tua segurança. Ele diz: vai dar para mim não. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Amém. Se você não tiver essa revelação de que você é peregrino e estrangeiro aqui, você vai gastar os teus dias, os dias da tua vida, querendo angariar coisas para essa terra, e quando na verdade teus olhos estarão desviados do propósito. Abraão, amado, quando entendeu o propósito, ele passou a habitar em tendas, porque ele não queria que nada, absolutamente nada, atrapalhasse ele do novo de Deus. Abraão vivia preparado para um novo direcionamento. Tem gente, amado, que quando ouve dizer assim: Donald Trump está mexendo na imigração,
Ai meu Deus, se eu voltar para o Brasil, o que eu vou voltar para o Brasil? Ai, o que vai ser da minha vida? Desespera! Hã? Não entendeu ainda nada. Não entendeu nada ainda. Se Deus quiser te expelir dessa nação para te mandar para outra nação, mas eu queria ir para os Estados Unidos e agora o Canadá que aprovou para a gente entrar lá, mas eu não quero o Canadá. Está entendendo o que eu estou dizendo, amém? O homem de Deus, a mulher de Deus, quando entende que eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Deus, ele vai tabernacular. Amém. A maior prova de alguém que entendeu isso foi Jesus, querido. Deixou os céus e veio para a terra e tabernaculou aqui na terra. Se o teu coração não estiver aberto, você vai dizer: o que esse cara está falando? Não estou entendendo nada. Se o teu coração estiver aberto, você vai entender no teu espírito, porque isso, amado, não se entende aqui, isso se entende aqui. Tudo que eu estou falando para você, se você tentar aqui, no seu intelecto, você vai se deparar, amado, com um monte de questionamento. Mas é a minha responsabilidade com meus filhos. Mas é a minha responsabilidade com minhas contas. Mas é a minha responsabilidade para com a sociedade. Aí vai surgir um monte de questionamentos aqui. Mas se você entender aqui, aí você vai entender como é que Pedro pode deixar tudo para trás. Como é que Abraão pode sair da casa do seu pai, da sua parentela, da terra, das suas gerações, e ir para uma terra que eu vou te mostrar sem saber nem para onde está indo. Eu oro para que o Espírito de Deus nessa noite te revele isso que eu estou te dizendo. Porque se o Espírito de Deus não te revelar isso que eu estou pregando para você nessa noite, você vai sair daqui hoje preocupadíssimo. Sabia? Se você não entender o seu Espírito, você vai sair daqui hoje dizendo: meu Deus, então eu estou fazendo tudo errado. Oh, meu Pai do céu, mas como é que será? Mas eu tenho que deixar. Ei, sem questionamento. Quando você entende o seu Espírito, você só faz o que você sabe que é suposto você fazer. E se algum dia Deus disser assim, vai para a cabana, vai para a tenda, você larga tudo e vai. Porque o teu maior desejo é estar onde Deus está e fazer o que Deus quer que você faça. E aí você passa a viver uma vida de altares e tendas. Diga comigo: vida de altares e tendas. Vidas de altares e tendas. Se você não estiver disposto a isso, filho, esquece que você não vai descobrir o propósito. Se você não estiver disposto a viver uma vida de altares e tendas, esquece, você não vai descobrir o propósito. Você pode até ser bem sucedido, você pode até achar que é Deus que está fazendo, em muitos casos é Ele mesmo. Mas se você entender isso hoje, você vai começar a viver um estilo de vida diferente, como alguém que foi escolhido, alguém que foi separado. Amém. Toda angústia do coração vai sair. Toda angústia do coração vai embora. Por quê? Porque eu entendo que eu sou separado, sou escolhido. E aí, o modo de vida que você vai levar vai revelar o que você compreendeu. Aleluia. Você pode até dizer para mim: pastor, eu entendi tudo. Mas o que vai dizer se você entendeu mesmo é o modo de vida que você vai levar daqui para frente. Como que você vai se comportar daqui para frente? Não deu certo, é porque Deus não me ama. Então não entendeu nada. Não deu certo, é porque Deus não queria que eu ficasse aqui. Não deu certo, é porque Deus não queria que eu me movesse para aquela direção. O que eu vou fazer? Vou ficar no meu tabernáculo e aguardar só o id de Deus. Para onde Ele disser, eu movo. Lembra-se da nuvem e da coluna de fogo no deserto? Eles se moviam se elas se moviam. Se elas não se moviam, eles também não se moviam. Entendendo e compreendendo o quê? Dependência. 40 anos no deserto, chovendo maná.
Uma semente que não é terrena e que os salmos revelam, o salmista revela que era pão de anjo, pão dos anjos. A semente do que os anjos fazem os seus pães. Chovendo aqui na terra. 40 anos, sem plantar, sem colher. E todo dia de manhã, exceto no sábado, maná estava lá na porta da tenda. O delivery de Deus estava ali. Você entende isso, amém? Amém. Coloque-se de pé que eu quero orar por você. Me falta palavra, me falta tempo para dizer para você sobre Elias, que vai para o meio do mato, depender de um corvo trazer carne e pão para ele. Desde quando o corvo traz carne e pão? Tem corvo padeiro e corvo açougueiro? No reino de Deus tem. Quando você está vivendo o propósito. Amém? Amém.